E está a humorista Maria Rueff. Olá, Maria, bem-vinda ao 360. Muito obrigada. Estava a dizer que nunca pensei vir à RTP falar sobre o Papa. Há sempre uma primeira vez para tudo. Há sempre. Como é que foi o seu encontro com o Muito Papa feliz, Francisco? muito feliz. Foi um encontro, de facto, muito feliz. Para mim, especialmente comovente, porque ainda me recorda, repara, a comédia é um dos géneros fundadores do teatro, juntamente com a tragédia. Eu ainda sofri preconceitos na escola, em alguns meios de alguns teatros, portanto, ver dignificado mundialmente, e é a primeira vez que a Igreja fala na importância do humor, da comédia, do riso, é uma coisa absolutamente tocante. E ele é, de facto, um ser especialíssimo. Foi o Papa Francisco. A Maria já tinha uma opinião sobre o Papa Francisco? Uma ideia Já, sobre obviamente, ele. Eu acho que todos os portugueses têm, depois da passada dele por Portugal, não só nas jornadas, que foi o mais tocante. É um ser que fácil de se gostar, porque tem uma visão humanista, universalista do mundo e, portanto, eu acho este apelo, sobretudo à alegria e à empatia, que é o que o humor tem, porque lá está, ninguém ri sozinho, tem que se rir com os outros. Eu acho este apelo um tom fundamental para os momentos que se vive de grandes batalhas, guerras, desacertos sociais, um profundíssimo individualismo das redes sociais, não é? Que as redes sociais provocaram. Portanto, é muito belo a vários aspectos, não só para quem é cristão, como é o meu caso. E como é que foi, de facto, como é que surgiu esta oportunidade? Esta oportunidade surgiu por um convite do Cardeal Tolentino de Mendonça. E obviamente que a primeira pessoa fica sempre, acha que se calhar é para os apanhados, porque a pessoa não se imagina no Vaticano, não é? E muito menos, enfim, no encontro com comediantes. E, portanto, obviamente que eu disse imediatamente que sim. E fui muito, muito bem acompanhada pelo Ricardo Araújo Pereira. Lá está o tal tom, o Ricardo é teu, por exemplo, o tal tom da diversidade, da importância da diversidade. Não eram todos religiosos, no fundo, todos católicos. É aquela coisa do Papa, todos, não é? A Igreja, ou a importância de todos no abraço, enfim, na relação com a Igreja. Esse encontro com o Papa permitiu reforçar a sua convicção religiosa, de alguma maneira? Ele tem-me ajudado muito na minha conversão, desde logo quando apelou... quando assumiu o seu pontificado àquela oração de Tomás Moro sobre dai-me Deus o sentido do humor. Quer dizer, de repente a pessoa vê um Papa a dizer que quer ter sentido do humor e que reza aquela oração diariamente. Ele foi muito fundamental no meu regresso, digamos assim, à Igreja, não necessariamente a Deus, porque isso eu acho que todos... Sabes que há muita dificuldade, Vítor, em assumir muitas vezes as fés que as pessoas têm, a religião, praticando ou não, mas enfim, aquele último pensamento agarrado à almofada, muitas vezes vai para Deus e ainda há uma certa vergonha de assumir isso. Mesmo quem não, enfim, quem não tem esse tal lado praticado, assumido de... Eu estou assim um bocadinho cansada, acabei de chegar, confesso. E, portanto, a mim não foi este encontro que me fez aproximar-me do Papa Francisco. Já me tinha. Nesse encontro, o Papa fez um discurso e eu vou olhar para algumas das frases que ele disse e pedir o seu comentário. Ele disse, por exemplo, ele perguntou, é possível rir de Deus? E respondeu, é claro que sim, tal como brincamos e fazemos piadas com pessoas que amamos. Concorda que o humor pode ser uma manifestação de amor? Mas normalmente a imprensa tem parado aí. Ele depois continua e diz, não ferindo os sentimentos das pessoas, enfim, no caso de Deus, de alguns cristãos. O que é que isto quer dizer? É aquela máxima que eu sempre digo, não é rir de, mas rir com. Claro que sim, eu lembro-me desde miúda de brincar, fazer humor com os meus irmãos, com a minha mãe, que era uma autoridade máxima lá em casa. É a tal forma de brincar fazendo a tal catarse, que a pessoa se consiga rir do seu próprio tico ou do seu próprio defeito, mas sem ter a arrogância, a sobranceria sobre o outro de que se é melhor que o outro. Portanto, isso por vezes também pode acontecer através do humor. Sim, há aliás um livro muito interessante de um escritor que estava também presente, James Martin, chamado O Riso de Deus, que eu aconselho vivamente a quem quiser perceber melhor esta diferença entre o bom humor e o mau humor. E está lá tudo explicadinho. Tem a ver com essa tal sobranceria, o mau humor. Ele também disse o seguinte, o que vou dizer a seguir não é uma heresia. Quando conseguem fazer com que sorrisos inteligentes brotem dos lábios, mesmo de um só espectador, vocês também fazem sorrir Deus. Alguma vez imaginou Deus a rir de uma sua piada, Maria Rueff? Que não tenho essa pretensão. Não, mas isso foi das coisas mais belas
que eu ouvi. Eu fiquei muito, muito comovida com essa frase, porque nós não temos essa ideia de que possamos, enfim, contribuir para alguma alegria assim. Noutra dimensão. Noutra dimensão, exato, noutra dimensão. Outra frase do Papa Francisco. Vocês estão entre os poucos que têm a capacidade de falar com pessoas muito diferentes, diferentes gerações e origens culturais. E acrescentou, o riso ajuda a quebrar barreiras sociais. Certo. Concorda com esta ideia ou, na verdade, também algumas formas de humor servem para manter preconceitos e dessa Vitor, forma preservar tal algumas barreiras sociais? Peço desculpa, lá está, é a tal coisa entre... Para já, hoje em dia, o humor e o bullying estão um bocadinho misturados, não é? Aquela nova moda do roast não é propriamente humor. O fito final de um exercício, em que de uma alguém equação de humor, é o objeto de... será sempre fazer rir e não punir e não socar. Portanto, temos que fazer aqui, mesmo o humor negro, o objetivo final é o riso. Portanto... É sempre aliás, ele tem uma frase, o Papa, do valor unificador do riso. Portanto, é sempre possível brincar com a diferença e unir essa diferença numa gargalhada. Portanto, sim, acho que tem... Mas às vezes o humor também o mantém, ao contrário do que o Papa diz, também mantém ou preserva preconceitos, ajuda a manter determinados preconceitos quando insistem. Se for um humor feito num só sentido, o tal humor sobranceiro, um humor que serve mais uma facção política, no sentido político ou social. Sim. No sentido de certas ideias. Certas ideias, evidentemente que sim. Por isso é que há o tal perigo do bom e do mau humor. Temos que, de alguma forma, nos ir... Olha, lá está, uma prática também jesuíta, discernindo o tipo de humor que vamos fazendo. É verdade que estes humoristas estiveram no Vaticano, eu julgo que terá sido a primeira vez que um Papa chamou humoristas de todo o mundo. Não é, foi mesmo a primeira vez. Isto é muito importante historicamente, porque é a primeira vez que a Igreja trata, a Igreja e tudo, porque mesmo nos Oscars vêm-se muito poucos humoristas, ou cómicos, ou filmes cómicos, serem premiados. Não é? Portanto, é o que eu digo, isto foi um muro de preconceito que se derrubou. Aliás, eu só tenho pena de Humberto Eco não ser vivo, basta lembrar o Nome da Rosa, em que a comédia era uma coisa escondida, que matava, etc. Portanto, os géneros fundadores do teatro é a tragédia e a comédia. E pela primeira vez, com o Papa Francisco, isto está dignificado. Portanto, isso deixa contente. Mas a minha pergunta, que acabei por não formular até ao fim, não tem problema nenhum, era o seguinte, mas a verdade é que a Igreja e as igrejas muitas vezes tiveram muitos problemas com o humor. Lembramos do caso, por exemplo, dos cartoons de Maomé, que tiveram consequências terríveis, mas também aqui os filmes que envolvem a figura de Jesus Cristo, ou mesmo os livros que envolvem Jesus Cristo, têm sempre ali um lado, podem ter um lado dramático do lado da Igreja, não é? O humor é sempre contra poder. E quando a Igreja só está preocupada, a Igreja e outras instâncias, e outras instituições, está demasiado preocupada só com o seu lado de poder, o poder e o contrapoder, o cómico é sempre um elemento que se teme. Pode ser perigoso, porque derruba a pose. E, portanto, eu penso que esses problemas vêm daí. E muitas vezes houve demasiado arrojo de alguns comediantes e outras vezes demasiada intolerância e prepotência de alguma parte da Igreja. Eu espero, por isso é que eu digo, sabes que é engraçado, vou só dar um pequeno episódio, precisamente antes do Papa entrar, estava um alvoroço, devo dizer, que a equipa portuguesa, tipo Jogos Sem Fronteiras, a delegação portuguesa se portou impecavelmente, tudo impecável, os três enviados de Portugal. Os três enviados sentadinhos, direitinhos, impecáveis à espera do Papa. Os americanos, como a gente sabe, fizeram macacadas, disparates, tipo frames de segundo. Antes do Papa entrar, o Jimmy Fallon estava a fazer E lá está, eu pensei assim, o que é que vai acontecer se há aqui uma coincidência entre o Papa Francisco? Mas é engraçado porque ele entrou e tem uma autoridade natural, repara, é tal diferença. O que é, a autoridade, quando se tem a tal autoridade moral, nota-se realmente, está no corpo, e a autoridade dele é tal que ficou um silêncio e rebentou um aplauso imediato ao Papa, enfim, que é muito comovente para quem viveu. E como é que foi nesse encontro? Não sei se tiveram tempo de falar com os outros humoristas de outros Sim, falámos essencialmente com os brasileiros. Os outros senhores são um bocadinho distantes. Para além do Fábio Porchat, havia outros brasileiros? Havia outra, Cacau, etc. Falámos todos, tirámos fotos, etc. Não é tipo Jogos Sem Fronteiras. Nós vimos algumas. Os americanos é um bocadinho mais difícil, não é? Porque eles são pessoas já, enfim, mundialmente conhecidas e não se importa
que tire uma foto com ele. Eu devo dizer que não fiz isso. Tive pena com o P. Goldberg, só fiz ao tal autor do James Martin, que é um jesuíta americano, porque aquele livro para mim foi de facto uma espécie de bíblia e, portanto, tive que lhe ir agradecer. Maria, vamos só ver umas imagens daquele momento, daqueles segundos em que a Maria está com o Papa Francisco, para depois lhe fazer uma última pergunta. Já sei qual é. E a última pergunta é: o que é que eu dei ao estava Papa, dentro? não é? Eu O que é que foi este grande. presente? Não é precisamente foi o que eu disse ao Papa. Não é vinho, não é vinho do Porto. O Papa deve ter ficado desapontado. Pois, desapontadíssimo comigo. Portanto, eu apelo a todas as pessoas que produzem vinho do Porto. Toda a comunidade vinícola que envia vinhos para o Vaticano. Mandem vinho do Porto para o Vaticano. Mas qual era? Imagino que ainda tenha as adegas cheias nas jornadas. Não vou dizer, é uma prenda que partiu de mim, mas na verdade foi uma corrente de gratuidade, por isso tão bela. Eu lembro-me, fui convidada há uns tempos pela Ana Lúcia, da Capela do Rato, para ler o Sermão de Santo António de Natal. E nesse sermão fala uma parte que trata o riso. Diz Santo António, que é doutor da Igreja, não só o santo casamenteiro, como a gente o trata, que com Cristo nasceu o riso. E, portanto, eu quis destacar essa parte do sermão de Santo António sobre o riso. Pedi ao Frei Isidro Lamelas, que é franciscano da Ordem dos Frades Menores do Convento da Luz, para fazer essa edição especial. Ele, por ser Francisco e jesuíta, juntou também um sermão do Padre António Vieira, que trata precisamente o riso e o mesmo tema. Como fui ao Museu de Santo António buscar aquela caixinha que tem Santo António, 800 anos, etc., o museu ofereceu-me também uma seleção muito bonita de Bordal Pinheiro, com caricaturas de Santo António, em Lisboa, chamada O Milagre do Riso. E as pessoas, ao verem, porque foi exatamente no dia antes das festas de Santo António, ao perceberem que eu estava por ali, disse: não me diga que vai levar coisas daqui para o Papa. Quiseram oferecer-lhe um pãozinho de Santo António, pão dos pobres, um alimento, e, portanto, foi exatamente isso tudo que foi dentro. Eu acho que depois do Papa ter aberto o seu presente já... Mas ficou triste, não é? Voltava ao vinho do Porto, ia ter ido uma miniatura, mas depois foi isso. Já passou para o segundo plano. Maria Rueff, muito obrigado por ter vindo aqui ao 360 contar a sua experiência esta semana em Roma com o Papa Francisco.